se reúne para adorar o seu Deus. Vamos neste momento curvar as nossas frontes e vamos adorar e orar ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que tem domínio e soberania sobre todas as coisas e que faz tudo segundo o conselho da tua vontade. Tu és o nosso Deus e nós invocamos o teu santo nome neste momento. A tua igreja, lavada e remida pelo sangue de Cristo, teu Filho amado, neste momento, eleva o coração ao Senhor e adora ao teu nome, Senhor. E diz que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas, único e verdadeiro. E nós queremos, Senhor Deus, nesta noite adorá-lo segundo é agradável a tua vontade, segundo aquilo que a Escritura nos manda. Jamais, Senhor Deus, nos permita adorar ao Senhor segundo as nossas próprias imaginações, invenções, ou segundo o nosso bel prazer. Pelo contrário, Senhor, nos ajuda, Senhor, a adorá-lo, conforme a tua palavra nos ensina, em espírito e em verdade, na mediação de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o teu nome nessa noite e intercedemos junto a ti para que tu abençoes este momento maravilhoso de culto a ti. É por causa do Senhor, Pai, que nós estamos aqui. E nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que ministre ao nosso coração pelo teu Santo Espírito, que fale a tua igreja de maneira, Senhor Deus, a nos capacitar para realizar a tua obra, nos capacitar para obedecer o teu nome, para obedecer a tua palavra. Ó Senhor, vem falar com cada um, Senhor, que aqui está, cada família que aqui está, Senhor, seja edificada pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, também vem, Senhor, consolar corações abatidos. Ó Deus, vem levantar aquele que está prostrado, Senhor. Aquele que está triste, vem trazer a alegria da salvação. Ó Deus amado, nós aqui estamos, Senhor Deus, para que realmente venhamos, Senhor Deus, a receber de Ti, Pai amado, o poder do Teu Espírito Santo, receber a alegria que vem do Senhor, e só o Senhor é fonte de toda a nossa alegria, Pai. Ó Deus, mais uma vez nós declaramos, Tu és o nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós mais uma vez te adoramos e te agradecemos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, queridos, o Salmo 95, que nos convida a louvar a Deus. Salmo 95. Nós vamos ler de forma responsiva, com grande alegria do nosso coração, por esse privilégio de termos a palavra de Deus ao nosso alcance. Ah, queridos, quantos cristãos espalhados pelo mundo afora não tem ao seu alcance a palavra de Deus, mas nós temos, neste momento, condições de abrir as nossas Bíblias e poder ler a palavra de Deus. Vamos, queridos, abrir no Salmo 95 e vamos ler de forma responsiva. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo e assim por diante. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras.
Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém? Vamos cantar ao Senhor neste momento com o hino 14 do nosso inário. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos. Ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Nosso Deus é eterno, Pai, santo, santo. Deus bênção por Jesus, desde dele. Ao Senhor glorificar, nossos salvos pela cruz. Se conosco glória dá, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltemos nosso Deus, santo, santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Lutemos todos nós, filhos santos de louvor. Se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Podeis encerrar isso. Eu peço que vocês abram suas Bíblias agora, o Salmo 51, nós leremos de 1 a 12. Esse é o momento com os seus pecados. Salmo 51, leremos de 1 a 12. Estarei lendo, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura com muita atenção. Nós acabamos de ler na palavra de Deus que não devemos endurecer o nosso coração. E isso também vale quando devemos ter o nosso coração quebrantado. Nosso coração deve estar quebrantado para reconhecermos que somos falhos. Não há um justo sequer na terra, queridos. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus nos perdoou os nossos pecados, nos livrou da ira vindoura, nos deu a vida eterna na sua ressurreição, mas nós ainda continuamos habitando num corpo pecaminoso, pecamos ainda, somos pessoas muitas vezes de lábios impuros, pensamentos impuros, de ações vaidosas, pecamos por palavras, por ações, por pensamento, e todos nós somos assim. Não há ninguém que não peque. E por isso, é o momento em que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque quando nós pecamos, queridos, nós vamos perdendo a nossa alegria. Quando nós deixamos de confessar os nossos pecados, nós vamos definhando, vamos perdendo a alegria de ser cristãos.
Mas quando confessamos, esse é um momento de cura para as nossas almas. É um momento em que nós somos lavados pelo sangue de Cristo. É um momento que nós recebemos mais uma vez e agradecemos e temos a certeza do perdão de Deus, mas devemos confessar. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados. E eu gostaria de pedir a você que valorizasse muito esse momento, nesta hora, e que confessasse realmente ao Senhor, e que realmente você possa ser grato pelo perdão de Deus na sua vida. Porque assim como pertence a nós o corar de vergonha pelos nossos pecados, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse é o momento de nós, então, confessarmos os nossos pecados e viver em novidade de vida diante do nosso Deus. Nós vamos estar orando neste momento. Eu gostaria de convidar aqui o presbítero Rogério, que esteja orando ao Senhor uma oração de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, ó Pai, para cultuar-te, Senhor Deus. Nesse instante nós colocamos as nossas vidas, ó Pai, os nossos pensamentos, os nossos olhares, as nossas ações que têm entristecido a Ti, ó Pai. Nós somos pecadores, não merecemos, ó Pai, hipótese alguma, o Teu sacrifício na cruz, ó Pai. Não merecemos o Teu amor, não somos dignos de estar na Tua presença, ó Pai. Mas pelo Teu grande amor por nós, ó Pai, nós estamos aqui, colocando diante de Ti aquilo que tem entristecido o Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós não somos merecedores, ó Pai, da graça que vem de Ti. Não somos merecedores das bênçãos que recebemos todos os dias e das misericórdias que se renovam todas as manhãs. Que o Senhor seja, Senhor Deus, ouvindo as nossas súplicas, Senhor Deus, os nossos pedidos, os nossos clamores por perdão, ó Pai. Para que o Senhor possa colocar, Senhor Deus, no mar do esquecimento, ó Pai. Ouve o nosso clamor, Senhor Deus, como pecadores que somos. No nome de Jesus, amém. Nós vamos chamar agora o Ministério de Louvor, que vai nos conduzir a um cântico de gratidão. Esse é o momento de nós agradecermos também por esse perdão maravilhoso que Deus operou na nossa vida. A igreja, vamos colocar em pé e adorar ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que irás fazer. Quando isso também traremos dízimos e ofertas. Por tudo que vais fazer.
pedir para que o presbítero Heriberto esteja agradecendo a Deus por esse momento de dízimos e ofertas. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia, por esse momento estamos aqui, ó Pai, na tua casa, para te cultuar, para te bendizer, ó Pai. Que nós possamos estar te louvando com o nosso ser, com nossas vozes, Senhor, com nossos corações e mente, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa noite. Que nós possamos estar sendo edificados com a tua palavra. Também te agradecemos, ó Pai, que esse privilégio que nós estamos tendo de trazer a tua casa, os dízimos e oferta, ó Pai, do trabalho, do suor de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada dia, cada um, ó Pai, que tem contribuído, devolvido o que pertence ao Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão cuidando desse dinheiro, ó Pai, para a obra do Senhor, ó Pai. Seja abençoando cada um, aqueles que porventura não puderam trazer, ó Pai, mas que o Senhor possa estar abençoando, dedicando o Senhor, a vida deles à obra do Senhor, ó Pai. Que nós possamos entender a bênção do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nos dá a noite de descanso, ó Pai. O culto agradável no Senhor, ó Pai. Seja com a tua palavra trazida ao pastor, ó Pai. Que nós possamos sendo aqui edificados para o nosso lar, ó Pai. Mais uma semana que inicia, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe a cada um. Assim nós oramos com gratidão, em nome do teu Filho. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, este momento é um momento especial para a vida da igreja. Depois de todo um processo, desde quando recebe o Evangelho, é preparado pelo discipulado, depois pela classe de primeiros passos, até que chega o momento, quando, depois de examinado pelo conselho da igreja, nós recebemos como membro da igreja aqueles candidatos que passaram por esta preparação, depois de desejarem, obviamente, professar a sua fé em Cristo. E hoje nós temos uma família para ser recebida por profissão de fé e batismo. Eu quero convidar, primeiramente, os presbíteros que venham aqui à frente para nós estarmos procedendo este momento e recebendo esta nova família por profissão de fé e batismo. Aproveito a oportunidade para dizer àqueles que frequentam a igreja, que ainda não foi recebido por profissão de fé e batismo, que nós temos na igreja uma classe de primeiros passos, é uma classe preparatória para aqueles que desejam professar a fé em Cristo Jesus e se tornar parte da igreja de Deus. Então, pode procurar o reverendo Edward, quem estiver desejoso de fazer esta classe e se preparar para ser recebido como membro da igreja. Quero convidar aqui o Evaldo com a sua família, a sua esposa, a Benedita, e os filhos, o Vitor e o Luigi. Nós convidamos esta família para vir aqui à frente. E é com alegria que nós vamos receber estes irmãos. Eles foram preparados pelo conselho, juntamente com aqueles outros que nós recebemos aqui há poucos dias. Portanto, na ocasião eles não puderam estar, ficaram para uma próxima oportunidade. Irmãos, fazer parte da igreja, se tornar membros da igreja, é muito mais do que apenas, no caso do Evaldo, com a sua família, passar agora a ter o nome no rol de membros da igreja. É muito mais do que isto. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E fazer parte da igreja de Cristo é entrar numa aliança pessoal com Deus, é fazer parte agora da comunidade da aliança, da família da fé. No Evangelho de Mateus, a igreja tem a tônica do reino dos céus, e tratada como agência do reino dos céus.
ela também é tratada como a comunidade messiânica, ou seja, aquela para quem o Messias veio, Jesus Cristo, para nos salvar, e é a comunidade, a nova sociedade sobre a terra, que aguarda a volta de Cristo, aguarda o dia de Cristo, a volta do Messias. Então, Evaldo, este momento para você, eu vou sempre me referir ao Evaldo, que é o chefe da família, né? Este momento é para você e para a sua família, um momento muito precioso, porque é o marco deste ingresso na comunidade da aliança. Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E nós entendemos a pública profissão de fé como este ato de professar e de confessar diante dos homens a sua nova condição, agora de parte da Igreja de Cristo, e agora vocês são também discípulos de Jesus Cristo. Portanto, eu quero convidá-los a responder com sinceridade algumas perguntas que passo a fazer para a família, e agora não é só o Evaldo, todos vão responder, tá bom? Vocês creem que há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que subsiste nessas três pessoas, conforme nos é revelado pela palavra de Deus? Sim? Creem? Vocês confessam que todos nós nascemos em pecado e que somente o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado? Sim? Vocês também confessam que estão sinceramente arrependidos dos seus pecados e dispostos a caminhar agora uma nova vida com o Senhor? Sim? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática para também o nosso crescimento espiritual? Sim? E vocês prometem, agora sendo recebidos como membros desta igreja, que hão de submeter as autoridades da igreja, enquanto estas autoridades forem fiéis à palavra de Deus? Sim? Eu quero pedir à igreja se colocar de pé nesse instante. Esse momento é o momento que vocês, irmãos, como igreja, recebem para reforçar as fileiras do exército de Deus aqui neste local, esta família. Essa família precisa de encontrar lugar no nosso meio para o crescimento espiritual deles, encorajamento dos irmãos, e precisa de contar com as orações também dos irmãos. Vou pedir ao reverendo Edward que esteja orando, pedindo a Deus que estas solenes promessas, reverendo, que eles fizeram agora diante do Senhor, o Senhor mesmo, pela sua graça, pelo seu Santo Espírito, esteja selando essas promessas no coração destes irmãos. Oremos, queridos. Senhor, muito obrigado, Deus. Grande gratidão, Senhor Deus, e com regozijo no nosso coração. Nós agradecemos a Ti, Pai amado, por este momento tão especial na vida desta família que hoje confessa a sua fé em Jesus Cristo, diante do Senhor e diante dos homens e diante da Tua igreja, Pai. Ó Pai amado, nós sabemos que o Senhor mesmo tem os capacitado, Senhor Deus, para chegar nesse momento. E o nosso desejo, Senhor Deus, é que o Senhor venha pelo Teu Santo Espírito nessa noite, selar, Senhor Deus, esse compromisso que eles estão fazendo aqui, Senhor. E que o Senhor mesmo, Pai amado, esteja os fortalecendo, para que eles possam cumprir, Senhor Deus, as promessas que eles aqui fizeram. E que eles possam, Senhor Deus, testemunhar diante de todos aqueles que cruzarem os seus caminhos. E diante, Senhor Deus, da Tua igreja, eles possam ser testemunhas do Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor os fortaleça para vencer, Senhor Deus, o pecado, que o Senhor fortaleça para vencer, Senhor Deus, as tentações deste mundo, as propostas deste mundo, e que eles, Senhor Deus, possam ser guardados por Ti, até o dia que Cristo virá buscar a sua igreja, Pai.
Muito obrigado, Senhor Deus, nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém, Deus. Eu peço que a igreja continue de pé e acompanhe conosco agora o momento do batismo destes irmãos. Evaldo, meu irmão, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Benedita, minha irmã, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luíde, meu irmão, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitor, meu irmão, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai, Tu és Deus de ternas misericórdias. Obrigado pelo doce presente do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado pela bênção do perdão, da salvação, da vida eterna. Coloque a alegria da salvação no coração destes irmãos. Recebe agora a nossa gratidão pela dádiva do céu, como igreja, de podermos celebrar aqui este ato em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu à igreja toda a autoridade para receber aqueles que o Senhor mesmo tem salvado, recebê-los na Tua igreja visível, na certeza de que eles são também parte da igreja invisível. Deus, nós oramos agora por esta família, louvamos e bendizemos o Teu nome, pela graça da Tua salvação manifestada neles. Sabemos, ó Deus, que ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pela operação do Espírito Santo no coração do pecador, levando ao arrependimento, levando à fé salvadora em Jesus Cristo, levando, ó Deus, esta bênção eterna da salvação. E sabemos que o poder de salvar o pecador é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É por isso que nós bendizemos, louvamos e exaltamos o Teu santo nome, porque esta família é uma manifestação clara para nós, de que o Teu Santo Espírito que habita na igreja, que habita nos nossos corações, que vai adiante de nós na pregação do Evangelho, no testemunho do Evangelho salvador de Jesus Cristo, tem salvado vidas no nosso meio. Obrigado pela operação da Tua graça no coração desta família e por esta bênção maravilhosa da salvação. E agora, quando eles são recebidos pelo sinal da aliança, o batismo, recebidos nesta igreja visível do Senhor aqui sobre a terra, oramos para que o Senhor mesmo esteja encorajando estes irmãos, não deixando-os desanimar, nem desviar dos Teus santos caminhos, mas que eles possam permanecer firmes e inabaláveis até o dia de Jesus Cristo. Obrigado pela comunidade da aliança, a comunidade do Messias, que eles passam agora a fazer parte, um povo redimido e salvo pela Tua graça. Ó Deus, que eles possam ser fortalecidos na Tua graça e no Teu poder. Nós fazemos este ato aqui na terra, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se, nós vamos cumprimentar a família.
Meus irmãos, enquanto os presbíteros estão aqui em nome da igreja, cumprimentando esta família, eu quero quebrar aqui o nosso protocolo hoje. Quero convidar o Ronaldo, mas Edileuza, eles estão aqui, para vir aqui à frente e dar um abraço também a estes irmãos. Este casal, membros da igreja, também novos, não tem tanto tempo de membros, mas foram os instrumentos de Deus para a conversão desta família, e foi através do trabalho destes irmãos que esta família está sendo agora recebida aqui na igreja. Então quero pedir que eles estejam cumprimentando em nome dos demais membros da igreja, e depois do culto você poderá também fazer isso, cumprimentando esta família. Evaldo, Deus os abençoe. Podem assentar os... vamos tirar aqui uma foto, ok. Os presbíteros continuam aqui à frente. Além de o recebimento por profissão de fé e batismo, nós também vamos receber hoje, como membro da nossa igreja, o nosso irmão Átila Nunes Calumbi. Eu quero convidá-lo aqui à frente. O Átila, ele veio da cidade de Campinas há 1 ano e pouco aqui para Dourados. Ele hoje é tenente do Exército, né, dentista lá do Exército, e ele veio da igreja presbiteriana da Chácara Primavera, lá em Campinas. Então, ele já era membro da igreja lá, será apenas recebido por jurisdição. E nós, então, vamos estar orando por ele e recebendo oficialmente. O conselho já tratou do protocolo ali de recebimento deste nosso irmão. Curva a sua cabeça, nós vamos estar orando aqui com o Átila. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos muito pela vida do Átila. Agradecemos porque na sua peregrinação terrena, na sua jornada neste mundo, o Senhor trouxe o Átila, sua esposa, até Dourados, para aqui também congregar e somar a igreja do Senhor aqui neste local. Obrigado pela forma como um dia o Senhor chamou o Átila à salvação em Cristo. Obrigado pela bênção do teu perdão e da bênção da vida eterna e da alegria da salvação que o Átila tem demonstrado dia a dia em gratidão e louvor ao teu nome. Agora oramos por ele, ó Deus, quando ele também passa a fazer parte da nossa igreja local e a contribuir com o progresso do teu reino aqui neste local, como um servo teu que ele é. Nós oramos por ele, rogamos a bênção do céu sobre ele, a bênção que vem do Senhor, que ele possa se adaptar bem na nossa cidade, aqui em Dourados, na igreja e no trabalho do Senhor aqui neste local. Obrigado porque ele já tem colocado a sua vida à disposição do serviço do Senhor aqui nesta igreja. Oramos para que ele continue firme, inabalável, e como irmão aqui desta comunidade local, possa sentir bem no nosso meio, sentir acolhido pela igreja, tomar parte da comunhão da fé aqui no nosso meio. Oramos assim, com louvor, ações de graças, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o conselho cumprimenta o Átila, o Ministério de Louvor vai estar tomando lugar aqui para darmos sequência a este momento de culto com alguns cânticos de louvor. E louva o Senhor de todo o seu coração. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Faço as minhas palavras do pastor, então eu convido a igreja a se colocar em pé. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. Amém, igreja? Nosso alvo é Cristo. Então vamos adorar esse Deus com esse cântico, com bastante alegria e entusiasmo, lembrando que o louvor é para nosso Deus. Nunca mais
Amém, igreja. Nosso alvo é Cristo. E um dia nós iremos estar lá no céu, ceando junto com Ele, comendo junto com Ele. Porque toda vez que você chama pelo nome dEle, Ele vem ao teu lado. Você pode às vezes não sentir, mas Ele te abraça e te conforta nos momentos que você mais precisa. Amém? Amém? Jesus é o nosso amado da minha alma. Aqui nessa terra nós experimentamos de tudo. Nós experimentamos do amor, nós experimentamos do ódio, da tristeza, da alegria. Mas um dia tudo isso cessará. Nosso pranto cessará. Porque um dia nós estaremos lá no céu adorando a esse Deus junto com vocês, junto com os nossos irmãos. Amém? Essa música é uma música nova, a letra dela é linda e vocês vão aprender comigo agora essa noite. Teu amor preencherá tudo que
Obrigado porque um dia nós estaremos contigo no céu, vamos sentir o seu abraço, a alegria de estarmos juntos adorando o seu nome, ó Pai. Derrama a sua bênção sobre cada vida aqui essa noite, que cada pessoa que entrou aqui possa sair transformado com seus louvores, com a sua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe a semana de cada um, abençoe a minha vida. Obrigado porque eu sempre tenho a oportunidade de estar te adorando, de te bendizendo, com todas as minhas imperfeições, mas estou aqui, Pai amado, para te adorar, que é o meu maior prazer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e derrama a sua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Nós, hoje também faz parte aqui do nosso programa do culto, nós estarmos orando pelos formandos, não é? Temos sempre incentivado os nossos jovens a estudarem, e hoje é dia de nós agradecermos a Deus pela formatura de alguns deles. Quero convidar aqui os formandos do curso de veterinária, além do Vinícius, não sei se a filha do Zelito, cadê a Joyce, com o namorado, está aí? Não sei se estão, se estiverem, podem vir. Vinícius, por favor, vem aqui à frente, filho. E também, entre os formandos, está a Eliandra, que formou no curso de Libras. Cadê? Está ali, Eliandra. Nós vamos convidá-la aqui. Não sei se tem mais algum colega seu. Eliandra, não, né? Só você mesmo. Então, vamos estar orando por estes dois formandos. E a Eliandra, ela formou no curso de Libras. E ela trabalha lá junto à UFGD, né, Eliandra? E na UEMS, né? Na UEMS, desculpa. E ela vai fazer uma interpretação de um versículo aqui para nós agora. Tá certo? Para vocês entenderem o que é a Libras, né? A comunicação pelos gestos. Vamos repetir o nosso versículo do coração do Evangelho para ela interpretar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a linguagem da Libra, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela formatura da Eliandra e pela formatura do Vinícius. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos a Ti nesta noite, pela vida do Vinícius, a sua jornada, agora quando chega a formatura. Oramos agradecidos ao Senhor pela forma como o Senhor abençoou, deu a ele sabedoria, graça, perseverança, para chegar até este momento tão feliz da sua vida, da sua família. Te louvamos por este jovem tão dedicado ao reino do Senhor aqui neste local. Queremos bendizer o Teu nome pela vida dele e alegrarmos junto com ele nesta vitória que o Senhor deu na formatura dele. Abençoe que ele seja um profissional comprometido com a sua profissão, mas acima de tudo comprometido com o Senhor. Oramos também pela Eliandra, pela sua formatura, a sua jornada, perseverança, esta área, ó Deus, tão humana, tão próximo, que não só abre portas, como também trabalha a inclusão de pessoas. Nós te louvamos, bendizemos e pedimos, Senhor, dê a ela toda a sabedoria, amor pela sua profissão, para que ela possa exercer com gratidão, com louvor ao Teu nome, esta profissão que agora ela acaba de se formar para ela. Dá a ela sequência nesse trabalho e recebe a nossa gratidão pela vida dela, pela sua formatura, e a vitória destes irmãos é também uma vitória nossa. A Tua palavra nos diz que somos um corpo, quando um se alegra, todos se alegram com ele,
E agora é momento de nós nos alegrarmos com estes irmãos e agradecermos ao Senhor a formatura deles e pedir ao Senhor que esteja abençoando a sua nova jornada do exercício da profissão. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Leandro. Vamos orar com as crianças, né? Cadê as crianças, reverendo? Jesus disse: deixem vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. E elas estarão aprendendo o Evangelho na sua linguagem, nesse momento de culto delas. Nós vamos estar, neste momento, orando e agradecendo ao Senhor pela vida delas, e também orando pelos professores que estarão ministrando a elas neste momento. Vamos orar? Esperar um pouquinho, até chegarem todas aqui. Nós acabamos de receber um pedido especial aqui, para que tem uma pessoa que quer orar. É um moço, é o Christian, que quer orar, e ele vai fazer essa oração nesse momento. Papai do céu, muito obrigado por esse dia de hoje que estamos na nossa igreja. Amém. E amém, amém. Está feita a oração. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Muito bem, esse é o momento das crianças. Irmãos, enquanto as crianças estão abrindo, você está saindo, você já pode ir abrindo a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos para nos alimentarmos da palavra do Senhor nesse instante. Agora é o momento de nós pararmos diante da palavra do Senhor, atentarmos aos ensinamentos e aquela orientação que vem da palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. O primeiro texto é de Romanos 8. Hoje na escola dominical nós tivemos estudando com os nossos alunos aqui da classe de adultos a respeito da esperança. Nós fomos salvos para a esperança, vivemos na esperança. E não tem coisa pior do que viver neste mundo sem esperança. Então quero falar hoje à noite, como nós tratamos aqui na escola dominical, de encerrar um assunto ou de contemplar este assunto da esperança. O texto de Romanos 8, 25, esse texto é aquele texto para nós decorarmos aqui neste momento do culto. Como é bom quando nós conseguimos guardar no coração a palavra do nosso Deus, não é verdade? Vou te dar a oportunidade de ler a primeira vez, depois nós vamos falar de cor, sem olhar no texto. E este é um grande desafio sempre para nós, né? E quanto mais nós exercitamos a nossa mente, menos preguiçosa ela fica. Muitas pessoas falam: pastor, não consigo decorar o texto, parte da Bíblia, está exercitando pouco. Pode exercitar que você dá conta, sim, todo mundo dá conta, né? Vamos ver aí Romanos 8, 25, desculpa, Romanos 8, 25, vamos lá? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Os alunos aqui de manhã, né, já tem que estar bem treinados, né? Vamos falar todos juntos agora? Quem fala sem olhar no texto pode fazer isso. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. De novo, para não esquecer. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos ver esse texto agora extenso, lá em 2 de Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor e o seu significado. Eu não sei que esperança você tem no coração da vinda do Senhor, mas a verdade é que nós fomos salvos para vivermos esta esperança da vinda do Senhor.
A Bíblia diz que dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Será um dia glorioso para o salvo, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, que confessou a Deus os seus pecados e pela fé em Cristo foi reconciliado com Deus. Será um dia maravilhoso, o dia do Senhor. E será o dia mais terrível sobre a face da terra, para aquele que morreu, ou mesmo que vivo estiver naquele momento, que não tenha se reconciliado com o Senhor. Vai ser o dia mais terrível. A humanidade nunca viu um dia tão terrível sobre a face da terra. E vocês têm visto como é fácil promover dias terríveis sobre a face da terra. Vocês estão vendo aí na televisão o mundo árabe, como que está revoltoso com um filme que alguém produziu aí nos Estados Unidos. Vocês estão vendo? Revoltas em todo o mundo árabe, inclusive nossos missionários que estão no mundo árabe, estão pedindo as nossas orações, porque eles agora querem descontar nos cristãos. Onde acharam o mais próximo da casa deles, eles não têm poupado esforços para manifestar a sua revolta. Então, como é fácil promover dias terríveis na terra, mas não passa nem perto de como será o dia do Senhor. Ouve a palavra de Deus acompanhando na sua Bíblia. É bom que todos estejam com a Bíblia na mão. Quem não tiver uma aí pode pedir emprestado, ou quem tiver próximo oferece, né, para acompanhar. 2 de Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo antigo, o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos
por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam também todas as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa palavra que eu acabo de ler aos irmãos é a palavra de Deus. Talvez você tenha já lido este texto e, curiosamente, tenha ficado pensando: como que eu vou aguardar a volta de Cristo, o dia do Senhor? Mas nós precisamos de dizer a você nesta noite que Deus nos salvou para a esperança. Deus nos salvou para viver uma vida cheia de esperança. Assim é o povo de Deus na terra. Toda a história do povo de Deus é uma história de um povo com o coração cheio de esperança. E é por isso que a Bíblia é tão cheia deste assunto. E Paulo, lá aos Romanos, ele estava dizendo o texto. Vocês lembram do texto? Quero ver agora se decoraram. Falem sozinhos. Vamos lá? Mas como ensaio está razoável, né? Vamos falar de novo. Vocês de decorar esse texto? Vamos lá? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas como é difícil a paciência, não é verdade? Aliás, tem 3 virtudes da vida cristã que precisam de ser cultivadas no coração dos irmãos: a paciência, a sabedoria e o discernimento. Guardem bem isso. São 3 virtudes que você vai precisar dela todo dia. Na hora que você sair daqui, na hora que você ligar a sua televisão em casa, amanhã, segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, você vai precisar dessas virtudes: a paciência, a sabedoria e o discernimento. Você precisa muito disso para viver a sua vida cristã. Acontece que nós vivemos no século da pressa. Como é difícil ter paciência nesses dias. Até estava contando aqui de manhã a classe da escola dominical, da mulher que estava orando para Deus dar paciência a ela, e ela orando dizia: Senhor, me dê paciência e me dê agora, né? Ela queria paciência, aliás, ela estava precisando muito de paciência mesmo. Paciência, na era da pressa, é muito difícil nós falarmos nisto. Nós vivemos num período que as pessoas não estão contentando apenas com não ter paciência. As pessoas estão se tornando agressivas mesmo. Além de não ter paciência, ainda estão se tornando agressivas. E não querem esperar tudo para ontem. E muitas vezes isso afeta o nosso comportamento espiritual. Isso afeta a nossa vida de comunhão com Deus. Nós fomos salvos para a esperança, mas sem paciência, como você vai esperar? Eu penso que você tem que fazer a oração daquela mulher: Senhor, me dê paciência e me dê agora. Pode fazer, porque precisa mesmo, todos nós precisamos muito. A esperança cristã, ela exige de nós então esta paciência
porque nós temos que aguardar a promessa de Deus. Não tem como você viver a sua vida cristã sem aguardar a promessa de Deus. Nós somos a comunidade messiânica que vivemos na esperança do fim dos tempos, a esperança da consumação do século, a esperança do Messias que vai retornar, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a palavra de Deus fala: esperem e tenham paciência. Mas como está difícil isto. As pessoas não estão tendo paciência nem para amadurecer na fé. Quer, por exemplo, que aconteça um milagre na vida dele, ele fica santo de um dia para o outro. Por isso que muitas das vezes fica procurando onde está acontecendo o milagre, para não ter o processo da santificação, poder aparecer santo, né? Tipo assim, você dorme ao lado da sua esposa, do seu esposo, que dormiu bravo, e o homem amanheceu santo no outro dia. É tudo que a mulher queria, não é verdade? Ou que um homem também queria. Mas há um processo nessa carreira que não tem como atropelar, e nós precisamos de paciência, não só para aguardar a volta, a vinda do nosso Senhor, mas também para o nosso crescimento espiritual. Nós vivemos a nossa fé dentro daquele princípio assim: nós já somos salvos em Cristo. Um dia, pela graça de Deus, o Evangelho nos alcançou, nos deu uma nova vida, perdoou os nossos pecados, trouxe a nós agora a esperança da glória de Deus, de forma que você já é um salvo, salvando. Ainda não está acabado. Aquilo que Paulo diz, que nós somos feituras de Deus, é um poema que está sendo escrito, somos feitura de Deus, mas ainda não acabou este poema. Então a ideia é que nós somos salvos, e já somos agora uns salvos, já fomos reconciliados com Deus, já recebemos o perdão de Deus, já temos paz com Deus, para vivermos com a nossa consciência boa, sem medo do inferno, sem medo da morte, já temos paz com Deus, já somos salvos. Mas nós ainda não desfrutamos da plenitude da nossa salvação. Por um lado, isso é muito gostoso, porque nós vivemos aquela expectativa de que o melhor está por vir, e é muito gostoso viver assim. É como você está na festa e está lá, estão servindo alguns petiscos para você, mas você sabe, o melhor ainda está por vir, tem uma janta e depois, né? Não é assim? Então, o crente vive essa expectativa: já somos salvos, mas ainda não desfrutamos da plenitude da salvação, mas pelo menos nós vivemos uma vida cheia de esperança, de alegria, por saber que o melhor está por vir. Situação triste, se você não sabe, é a do ímpio. A situação do ímpio é terrível. Eu digo ímpio, aquele que ainda não foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. A situação dele é terrível, porque enquanto salvo, já salvo, mas ainda não desfrutando da plenitude da salvação, ele já vive o antigozo do céu. O ímpio já vive as antitormentas do inferno. E enquanto nós vivemos essa expectativa, o melhor está por vir, o ímpio tem medo da morte, porque ele sabe o pior está por vir. É terrível isto. O pior está por vir. E o que Pedro está falando aqui neste texto é um alerta para nós a respeito desse assunto, que deveria ser a prioridade da sua agenda. Ainda não desfrutamos da plenitude da salvação. Por isso que Paulo está dizendo: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E este texto que o apóstolo Pedro registra aqui, que nós acabamos de ler,
ele fala então que algumas pessoas lá na igreja, isso é o final do primeiro século. Observa que Jesus tinha subido aos céus por volta aí do ano 29, 30 da era cristã, e esta carta de Pedro, ela não ultrapassa muito os limites do ano 60, 30 anos que Jesus tinha subido aos céus, e já tinha alguns irmãos na igreja que não aguentavam mais esperar a vinda do Senhor. Olha só, 30 anos após aquele momento da ascensão de Cristo, Pedro já depara com a impaciência de alguns irmãos na igreja, dizendo: isso aí está demorando demais a vinda do Senhor. Então, é por isso que ele vai escrever. E eles começaram a julgar demorada a vinda do Senhor, a ficar impacientes, começaram a dar sinais de incredulidade. Pior do que a impaciência são estes sinais de incredulidade. O verso de número 4 deste capítulo que nós lemos, que eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, eles estavam dizendo assim para eles. Pedro cita aqui a galeria dos profetas e dos apóstolos. Irmãos, estes homens são muito citados no Novo Testamento, os profetas e os apóstolos, porque eles receberam a revelação de Deus, e a revelação de Deus se concluiu neles, a revelação da salvação, do plano da salvação, e você não precisa hoje de outra revelação, senão a dos apóstolos e dos profetas, onde Deus revelou o plano da salvação, e inclusive da volta do nosso Salvador. Então eles começaram a perguntar assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio, como desde o princípio da criação. Olha a impaciência destes irmãos. Eu não sei se tem algum irmão tão impaciente assim aqui. Não está demorando demais a vinda do Senhor. E começa então a dar sinais de impaciência, de incerteza e até mesmo de incredulidade. Então Pedro vai dar algumas razões, algumas orientações para a igreja, para que esta impaciência daqueles poucos irmãos não viesse afetar a paciência, a certeza, a perseverança, a fé de toda a igreja. E então ele passa a dar algumas instruções que eu quero destacar com os irmãos. Antes vamos lembrar o versículo lá de Romanos 8, 25, mas já melhorou, viu? Se continuar assim, com mais uns 50 anos, ninguém mais, esquece esse versículo. Você está sabendo de cor, não é verdade? Mas está muito bem, até o final do culto nós vamos guardar bem esse texto. Então Deus nos salvou para uma vida de esperança, e é isso que Pedro então vai recordar a história para estes irmãos. O primeiro argumento de Pedro é quando ele diz assim: considere o passado, faça uma revisão do passado, vejam se alguma promessa que Deus fez ao seu povo deixou de se cumprir. Eu quero que você faça essa revisão na sua consciência. Alguma promessa que Deus fez ao seu povo, à sua igreja, em algum ponto da história, lembra da história bíblica, lembra do palco da revelação, alguma promessa de Deus deixou de se cumprir? Pelo menos não é este o testemunho das Escrituras. Pedro está dizendo: olhem para o passado, olha para aquilo que a palavra de Deus registrou no passado, que os profetas registraram, e que os apóstolos agora se tornaram parte desta profecia lá do Antigo Testamento. Olhem para as promessas de Deus, vê se alguma delas não foi cumprida. Olha para o passado.
Ele está dizendo: você encontra alguma promessa na palavra de Deus, promessa que veio de Deus, do Senhor para a igreja e que não se cumpriu? É por isso que a indignação, desde Moisés, o ministério dos profetas do Antigo Testamento, o ministério de Jesus Cristo, o ministério dos apóstolos, eles nunca deixaram de combater os falsos profetas, porque eles enganavam o coração do povo e confundiam o coração do povo entre as promessas de Deus e as promessas que eles faziam por conta própria. Mas eu me refiro aqui não promessas daqueles falsos profetas que nenhuma se cumpriu, mas as de Deus, as que vieram da parte do Senhor. É isso que Pedro está falando. Olhem para o passado. Os versos 5 a 6, olha aí na sua Bíblia, fala assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. A que Pedro está se referindo aí? Hein? Ao dilúvio. Obviamente, ao dilúvio. Pedro recorda que aos seus leitores a forma como Deus destruiu a sua criação no mundo antigo, através do dilúvio. E o que ele quer mostrar aos seus leitores é o seguinte: o Deus que criou todas as coisas, e que no momento da história humana, por causa da incredulidade, da maldade do coração do homem, ele destruiu toda a sua criação com o dilúvio, ou a terra que ele havia criado com o dilúvio, e recriou e refez a sua terra. Ele é capaz de destruir com os elementos abrasados toda esta terra e reconstruir os novos céus e a nova terra, conforme é a sua promessa, conforme é a nossa esperança. Não podemos perder a esperança. Lembrem do passado. Poderíamos lembrar muitas histórias reais do Antigo Testamento, mas quero destacar aqui a história de Abraão, o patriarca. Deus chamou Abraão e fez a ele uma promessa. Guarda essa palavra promessa. A promessa que Deus fez a Abraão é que Deus daria a Abraão uma terra e daria a Abraão uma descendência. É muito gostoso ler ali o livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então ele confirma: de ti farei uma grande nação. O verso de número 4 lá daquele texto vai dizer assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Debaixo desta promessa, Abraão partiu. E a Bíblia então registra que ele agora deveria esperar esta promessa. Abraão tinha 75 anos, quando ele recebe esta promessa, e ele partiu como lhe ordenara o Senhor. A Bíblia registra ali no livro de Gênesis as lutas de Abraão, a peregrinação de Abraão. A Bíblia registra os momentos de incerteza de Abraão, o nosso pai da fé, a ponto de ele arrumar um filho com Agar, a escrava, pensando que poderia dar um jeito para resolver, porque a promessa de Deus estava demorando. O nosso pai Abraão também foi impaciente. Então, isso te dá o direito de ser um pouquinho impaciente, não muito, mas um pouquinho. Ele foi impaciente, Abraão. Até que um dia, Abraão, com 99 anos, a mulher dele era um pouco mais jovem, tinha 98, bem mais jovem, né, do que 98. Deus aparece a Abraão e fala assim: é com a Sara que você vai ter esse filho. Abraão deve ter quase desmaiado.
E Sara, aos 99 anos, deu à luz a Isaque. Abraão tinha 100. A promessa se cumpriu. Quando Abraão pensava, é o fim, o Senhor disse, é agora, você vai ter o filho. A promessa de um filho veio. As promessas de Deus não falham, mas Abraão teve que esperar. Vamos lembrar o texto? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Tem que esperar, irmãos. Nos falta tempo aqui para citar a esperança do povo de Israel no Egito, da terra prometida, mas eu não posso deixar de citar que os nossos irmãos no Antigo Testamento viveram na esperança do Messias, até que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então Pedro está recordando a igreja para não cair na incerteza e na incredulidade daqueles insubordinados, como ele chama aqui, para que a igreja aprendesse a esperar este momento da vinda do Senhor. O segundo argumento que Pedro usa aqui neste texto é quando ele diz assim: considere não apenas o passado, mas considere também o caráter de Deus. Nós precisamos de considerar o caráter de Deus. Em que sentido? O nosso problema da espera, da paciência e da esperança é com o tempo. O nosso problema é com o tempo. Nós temos uma dificuldade muito grande de esperar. Mas considerar o caráter de Deus significa pensar o seguinte: quem nos fez esta promessa? Será que Ele tem condição de levar a cabo a promessa que Ele nos fez, de cumpri-la? Isto é que Pedro está chamando os seus leitores a considerar. Porque o problema do tempo, para nós, é porque Deus não está sujeito ao tempo, como nós. E é por isso que no verso de número 8, pode olhar aí, e esse texto eu vou deixar você ler comigo, vamos lá? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu não quero te desanimar nessa esperança, mas você tem que conhecer o caráter de Deus. Para Ele um dia é como 1000 anos. Ele que fez a promessa e que mandou a igreja esperar o momento, para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus não é um ser temporal, Deus é eterno. Ele não está preso às categorias temporais, Ele não está preso ao tempo, Ele vive num tempo que se chama eternidade. Diz o Salmo 90, de eternidade a eternidade Tu és Deus. O nosso problema dimensional é com o tempo, porque aquele que nos fez a promessa não vive neste tempo como nós. A palavra no grego neotestamentário, para definir tempo, tem duas. Uma é cronos, que é o do cronômetro, é o do relógio. Esse é o nosso tempo. Nós vivemos nesse tempo. Daqui a pouco, alguns vão até começar a balançar o relógio aí, né? Mas fiquem firmes que nós vivemos nesse tempo, e estamos cientes desse tempo. Mas a outra palavra, kairos, que é uma palavra do grego para definir tempo, é um tempo chamado indeterminado. Não é esse tempo do cronômetro nosso, esse é o tempo de Deus, é o tempo da oportunidade. A Bíblia se refere muito a ele, na plenitude dos tempos, do kairos, do tempo de Deus, não do nosso. E a nossa dificuldade com o assunto é porque queremos que as coisas acontecem no nosso tempo.
Então Pedro quer mostrar que nós devemos ter paciência, perseverarmos firmes. Não há nenhum atraso da promessa de Deus, nem do calendário de Deus. O que nós não podemos esquecer é isto, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, ou seja, Ele vive num tempo que se chama eternidade. Um dia você vai viver lá também. Além disso, Pedro fala que, na verdade, não é para os seus leitores encarar este assunto como a demora de Deus, mas como bondade de Deus, a longanimidade de Deus. Os versos 9 e 10 vai dizer que Deus é longânimo conosco, e não querendo que nenhum se perca, então os seus dias são dilatados. Às vezes você fala assim: por que Deus não executa o seu juízo sobre aquele blasfemador? É porque Ele é longânimo. É isso que Pedro está dizendo aqui. E ele deseja que os homens cheguem ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Cristo para a salvação da sua vida. Então devemos encarar esse tempo como sendo o tempo da oportunidade que Deus está nos dando. Se fosse agora, você estaria preparado? O que nós sabemos que é a qualquer momento. Então, considere o caráter de Deus. E por fim, Pedro vai dar algumas orientações de como nós devemos esperar a volta ou a vinda de Cristo. Já que vivemos nessa esperança, como devemos esperar? Não nos cabe, por exemplo, a curiosidade de querer conhecer o tempo ou a época que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Está lá em Atos 1, versículo de número 7. O que nos resta é esperar o cumprimento da promessa. O Deus que fez a promessa é Deus fiel. O que nos resta é viver na expectativa do dia do Senhor, nesta certeza de que o melhor está por vir. Então Pedro passa a dar estas instruções, a orientação de como deveria guardar a vinda do Senhor. O verso de número 14, olha aí na sua Bíblia que coisa maravilhosa. Pedro fala que os seus leitores e a igreja, nós, você e eu, devemos aguardar então, aguardar esta vinda do Senhor e sermos encontrados no dia que Ele voltar, cultivando uma vida de paz nos relacionamentos. Diz aí o versículo 14: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos em serdes achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis, cultivando uma vida de paz nos nossos relacionamentos. A questão toda é a seguinte: você aguarda a vinda do Senhor? Eu sei se você aguarda, se você cultiva uma vida de paz nos seus relacionamentos. Você tem feito isto no seu relacionamento na família, na igreja, no trabalho e no seu relacionamento com Deus. Essa geração impaciente que é a nossa não tem paciência nem para orar. A dificuldade dos relacionamentos, porque eles são funcionais. E aqui Pedro está dizendo: olha, cultive uma vida de paz nos relacionamentos. Pessoas têm que entender isto como igreja do Senhor Jesus Cristo. A paz na família, a paz no trabalho, um promotor da paz. Deixo-vos a paz, Jesus nos disse. Então cultivar especialmente a paz com Deus. E eu te digo que você não tem paz com Deus se você não tiver paz com o seu próximo, se você não tem paz na sua alma para viver, certamente não terá para morrer. Pedro fala aqui que enquanto aguardamos a volta do Senhor, devemos cultivar uma vida de piedade pessoal. Olha o verso 11: visto que essas coisas vão de ser assim desfeitas,
Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. A questão toda é o seguinte: você tem cultivado uma vida de piedade, uma fé piedosa, uma fé genuína, piedosa, nas promessas do Senhor. Se você tem feito isso, o arrependimento é parte da sua vida, e o arrependimento de todo o seu coração, de toda a sua alma, é parte desta vida piedosa, sem mácula, irrepreensível, que ele disse aqui no versículo de número 14, porque é assim que a igreja aguarda a vinda de Cristo. Mas ele diz também que devemos aguardar a vinda de Cristo com cautela, acautelando dos falsos profetas. Olha o versículo 17, você precisa de ler muito estes versículos, porque nós vivemos um tempo de um falso profetismo sobre a terra, que só nos mostra os sinais dos tempos, e muitas pessoas estão indo pelos enganos destes falsos profetas. Pedro está dizendo assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Esse prevenido como estáis de antemão, porque lá no ministério de Jesus, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. A igreja estava advertida: acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Acautelai-vos do falso profeta. Para cultivar uma vida de piedade e comunhão com Deus, nós temos que acautelar dos falsos profetas. O falso profeta sempre confundiu o coração do povo de Deus. Onde há falso profetismo, há confusão, dentro de casa, na igreja, na rua, na amizade, na vizinhança. Eles não promovem a paz, eles promovem a desordem. É triste falar isto. Eles não semeiam a certeza e a segurança da salvação, eles semeiam a dúvida, a incerteza, a incredulidade. Leia a Bíblia, você vai deparar isto. Então eu deixo aqui um alerta para a igreja: cuidado debaixo da cabeça de quem você enfia a sua, debaixo da mão de quem você enfia a sua cabeça. Malaquias diz que Deus vai transformar em maldição a bênção do falso sacerdote e do falso profeta. Se ele disser que você vai viver, você vai morrer. Se ele disser que você vai prosperar, você vai falir. Cuidado, muitas pessoas se enganam e se deixam enganar. Mas a Bíblia não poupa aqueles que, depois de conhecendo a verdade, se deixam enganar por estes que Pedro chama aqui de insubordinados. Por fim, cultivando uma vida de crescimento espiritual e de crescimento na palavra do Senhor. Verso 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. O crescimento espiritual é a melhor forma de nós esperarmos a vinda do Senhor. Nós fomos salvos, Deus nos salvou para uma vida de esperança. Eu quero então concluir aqui dizendo o seguinte: evite procurar conhecer quando Jesus voltará. Muitas pessoas são curiosas, quer marcar data. Todos que marcaram até hoje erraram. Não seja o próximo, é o nosso conselho. Outra coisa, ore a Deus, clamando por paciência e perseverança. Clame a Deus por paciência e perseverança. Enfrente suas lutas temporais com os olhos postos na eternidade, porque dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Console-se na promessa da vinda do Senhor, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel e que o melhor está por vir para nós. Preocupe-se sim, preocupe-se com o modo como Ele encontrará você quando Ele voltar.
e antecipe os sinais do reino de Deus em sua vida, vivendo esta piedade, este temor do Senhor. Deus nos salvou para a esperança. Vamos repetir o texto? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, que Deus edifique o seu coração, a sua igreja, com esta paciência consoladora das Escrituras. Amém? Vamos ficar de pé agora e vamos cantar com alegria no nosso coração este hino de número 392, que fala da vida vitoriosa, a vida do crente em Cristo Jesus, salvo pela graça de Deus, é uma vida vitoriosa. Nós vamos estar encerrando este momento de culto. Eu quero convidar para a Claudinha para vir aqui à frente, estar orando, e depois da oração nós vamos estar impetrando a bênção do Senhor. Então peço que a Claudinha venha aqui. Depois da bênção vamos cantar o Amém Tríplice, encerrando este momento de culto, mas temos algumas comunicações depois a fazer aos irmãos. Graça e paz. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça, Deus. Nós te bendizemos porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor,
Renova em nós a alegria da tua salvação, Pai. Que nós possamos, Pai, a cada dia estar crescendo em santidade, Pai, estar crescendo, Pai, na tua presença, na tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. E agora, irmãos amados, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus que tem em Cristo esta esperança, agora e para todo sempre. Amém. A igreja pode assentar-se? Queridos, nós temos aqui, nós acostumamos receber os nossos visitantes pela primeira vez de uma forma toda especial, e para isso eu gostaria de apresentar, obviamente, aos nossos visitantes pela primeira vez, que não conhecem ainda, a igreja já conhece, nosso Ministério de Recepção, de Integração, Ministério de Diplomacia, que vai neste momento ter um momento com vocês de acolhimento, com grande alegria. Então, por favor, não fique constrangido. Nós vamos chamar primeiramente aqui o nosso Ministério de Integração, que vem aqui à frente, para que vocês já os conheçam, saibam que eles são. Eles estão com esse colete azul e vão recebê-los com grande alegria. Esse é o nosso Ministério de Integração. E então, por favor, não fique constrangido. Nós vamos falar o seu nome aqui, das pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, e enquanto nós falamos, por favor, se coloque de pé, que logo após um pequeno período, alguns instantes apenas, eles irão até vocês para então recepcioná-los. Vocês estarão num lugar especial com eles durante um breve período, e você vai gostar muito, tá bom? Isso eu prometo. Por favor, coloque-se de pé a Érica, a Laine, é isso? A família Edson, Cláudia, Édipo, isso? E Deise, por favor. A Fernanda, o Wagner e a sua mãe, a mãe da Fernanda, que também está aí, não tem o nome dela aqui. Fernanda, Wagner e a mãe da Fernanda. E também o Jander, a Elda, a Kátia e a Márcia. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Aguarde um pouquinho aí de pé, o nosso ministério vai então recepcioná-los. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Irmãos, antes de nós retirarmos aqui, lembrar que tem aquele chazinho dos diáconos ali, né, sempre no salão, após o culto. Nós estamos em contato para, voltando a discutir aquele assunto da nossa caravana missionária lá em Concepción. Agora já acalmaram os ânimos ali e o pastor já nos conclamou para montar a caravana para estar fazendo o trabalho ali em Concepción. Estamos tentando confirmar os dias 17 e 18 de novembro. Então, aqueles irmãos que tiverem desejosos de participar, já fiquem atentos também para estar dando o seu nome. E no mês de outubro, nós vamos receber aqui na igreja o Dr. Uriel Eckert, e depois eu quero conversar com todos os médicos da igreja, não precisa de ser hoje, mas o Dr. Uriel Eckert é um médico da nossa igreja lá em Juiz de Fora, presbítero da igreja, ele é psiquiatra, e vem para nós fazermos um trabalho aí de homenagem e comemoração pelo Dia do Médico, na sexta-feira. No sábado ele vai falar para os jovens sobre o trabalho dos jovens universitários da ABU. Ele aposentou como professor da cadeira de psiquiatria da Universidade Federal de Medicina, lá de Juiz de Fora. E no domingo de manhã ele vai estar falando sobre as doenças psicossomáticas da nossa época, depressão, ansiedade, na escola dominical. Então os irmãos fiquem atentos para o complemento desta programação, que começa na sexta-feira e vai até no domingo de manhã. Então, no mês de outubro. Na semana que vem, mas não é agora, essa semana, hoje é domingo, está começando. Na semana que vem,
nós vamos ter aí uma caravana viajando para o Congresso da Fiel, durante a semana, e estamos fechando a caravana. Se algum irmão ainda desejar viajar conosco, deve nos procurar imediato, que amanhã ou depois nós vamos estar encerrando estas inscrições para a viagem. O mais que Deus lhe dê uma boa semana. Quarta-feira nós estaremos aqui no estudo bíblico, visão panorâmica do Antigo Testamento, vamos entrar nos livros históricos, tá bom? Irmãos, eu esqueci de perguntar se há mais alguém que não foi dito o nome, que está nos visitando pela primeira vez. Eu me esqueci de perguntar se existe mais alguém que não foi dito o nome, que está nos visitando pela primeira vez. Por favor, se coloque de pé. Temos alguém? Então, me parece que não, são somente aqueles. É isso, obrigado.